E aí, galera, seguindo aqui com a correção da lista de eletrização, nós temos aqui questão 10, em que a gente começa a aplicar a lei de Coulomb, tá? Ele diz que duas cargas pontiformes encontram-se no vácuo a uma distância de 10 centímetros uma da outra. As cargas valem 3 vezes 10 elevado a menos 8 Coulomb, e a carga 2, 3 vezes 10 a menos 9 Coulomb. Determine a intensidade da força existente. Então aqui, a lei de Coulomb é a lei que vai nos dar esse valor da força. O que nós podemos fazer aqui é um esquema em que nós temos a esfera 1, a esfera 2, né? As cargas 1 e 2. Se elas têm cargas positivas, o que iria acontecer é uma repulsão entre elas. Então eu teria essa força sendo aplicada para fora, nas duas, tá? Afastando as duas. O que nós temos que prestar atenção é se nossas unidades estão todas batendo aqui certinho. Ó, a força vai ser dada em newtons, a distância tem que ser dada em metros, aqui está errado então, e a carga tem que ser dada em coulomb, está certo, tá? Então aqui a nossa distância que nós temos que converter, 10 centímetros são 0,1 metro, ou para tentar facilitar na hora da gente aplicar aqui na nossa equação, vamos botar em notação científica que é 10 elevado a menos 1 metro, tá? Quando nós aplicamos aqui, ó, a nossa força vai ser igual a constante, 9 vezes 10 elevado a nona, vezes a carga Q1, que é 3 vezes 10 elevado a menos 8, vezes a carga Q2, que é 3 vezes 10 elevado a menos 9. Tudo isso dividido pela nossa distância ao quadrado. A nossa distância ao quadrado, vamos usar esse valor aqui. 10 elevado a menos 1 ao quadrado. Vai facilitar um pouquinho o nosso cálculo, tá? Então, ó, primeiro, sempre peço para vocês, façam a multiplicação dos valores que não são as potências de base 10. 9 vezes 3 vezes 3 dá 81. Agora nós vamos pegar essas potências e vamos ver o que a gente pode fazer, ó. Multiplicação de potências de mesma base, né? Mas aqui tem uma coisa até bem mais prática para a gente fazer, ó. 10 elevado a 9 vezes 10 elevado a menos 9 seria 9 menos 9. Eu posso cancelar essas duas potências aqui para facilitar a nossa vida. Então o que eu tenho aqui de resto, né, de sobra, é 10 elevado a menos 8 dividido pelo que eu vou encontrar aqui, ó, 10 elevado a menos 1 ao quadrado. Potência da potência, eu multiplico os expoentes. Então é menos 1 vezes 2 dá 10 elevado a menos 2. Então a nossa força aqui vai ser igual a, se eu tenho uma divisão de potências de mesma base, eu vou repetir a base 10 e vou subtrair os expoentes. Expoente de cima, menos 8. Menos o expoente de baixo, menos 2. Então aqui nós temos menos com menos mais. Ó, menos 8 mais 2 é igual a menos 6. Então aqui nós temos uma força igual a 81 vezes 10 elevado a menos 6. Tá? Eu não sei por que eu pulei essa linha aqui, mas tudo bem. 81 vezes 10 elevado a menos 6, tá? Tá um pouco errado, porque nós temos que andar essa casinha decimal aqui para a posição correta. Se eu ando essa casa decimal para cá, eu estou diminuindo uma casa decimal desse número, eu vou aumentar uma casa decimal desse número aqui. Então, 8,1 vezes 10 elevado a um número maior que menos 6, uma unidade maior que menos 6 é o menos 5. Então, 8,1 vezes 10 elevado a menos 5 newtons, tá? E essa é a nossa primeira questão que aplicamos aí a lei de Coulomb, tá bem?
Agora aqui na questão 11 nós temos duas cargas pontiformes, menos 6 microcoulombs, Q2 menos 4 microcoulombs no vácuo, e estão separadas por uma distância de 30 centímetros. Então vamos tentar fazer o mesmo esquema que nós já tínhamos montado na outra, tá? Carga 1 e carga 2, tá? Só que aqui ele deu o valor em microcoulombs. Então aqui, ó, Q1 igual a menos 6 microcoulombs, que significa menos 6 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb. Tá? O micro é um submúltiplo, tá, do coulomb. O microcoulomb é um submúltiplo dele. Q2 é igual a menos 4 vezes... menos 4 microcoulombs é igual a menos 4 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs. O K tem o mesmo valor, tá? Tá no vácuo. E a distância, que é muito importante, 30 centímetros, nós temos que converter também para 0,3 metros, ou 3 vezes 10 elevado a menos 1 metro, tá? E a partir daí a gente pode aplicar na nossa lei de Coulomb. Força igual a K vezes Q1 vezes Q2 sobre a distância ao quadrado. F é igual a 9 vezes 10 elevado a nona vezes menos 6 vezes 10 elevado a menos 6 vezes menos 4 vezes 10 elevado a menos 6, tudo isso dividido por 3 vezes 10 elevado a menos 1 ao quadrado. Tá bem? Vamos primeiro analisar nossos sinais. Eu tenho carga positiva, carga negativa, sinal positivo, sinal negativo, sinal negativo. Então, ó, mais com menos, menos, menos com menos dá mais. Essa força vai ser positiva aqui, né? Significa o seguinte: quando a força é positiva, nós temos uma força de repulsão, tá? Nós podemos associar da seguinte maneira: quando temos uma força positiva, essa distância está aumentando. Quando nós temos uma força negativa, essa distância estaria diminuindo, tá bem? Aqui nós temos o 9 vezes 6 vezes 4. Eu vou anotar aqui na frente: 9 vezes 6 vezes 4 vezes 10 elevado a 9, 10 elevado a menos 6, 10 elevado a menos 6. Repete a base e soma os expoentes. Eu vou ter 9 mais o menos 6 mais o menos 6. Isso tudo é igual a menos 3. Então aqui eu vou ter 10 elevado a menos 3. E na parte de baixo da nossa expressão nós temos 3 ao quadrado, 9, vezes 10 elevado a menos 1 vezes 2 dá menos 2. Eu consigo cancelar o 9 com o 9. Vou ter então 6 vezes 4, 24, vezes 10 elevado a expoente de cima menos o expoente de baixo, né? Potências de mesma base numa divisão. Repete a base, subtrai os expoentes. Menos 3, menos o de baixo, menos 2. Então aqui eu tenho menos com menos mais, é menos 3 mais 2, igual a menos 1. Então aqui eu vou ter 10 elevado a menos 1. F é igual a 2,4 newtons. Tá bem? Só isso na questão 11. Vamos agora para a questão 12, que diz duas cargas elétricas pontiformes, Q1 2 microcoulombs e Q2 8 microcoulombs, são fixadas nos pontos A e B, distantes entre si 0,4 metros, tá? Se elas estão distantes 0,4 metros, ela já está no sistema internacional aqui certinho, nós só vamos passar ela para a notação científica. No vácuo, determinar a intensidade da força resultante sobre a reta A e B. Então aqui novamente vamos colocar lá nossa reta
tá? Nós temos ali agora carga 1, carga 2, tá? Os valores aqui eu já botei tudo na notação científica para facilitar, tá bem? Aplicando isso na lei de Coulomb, F igual a K vezes Q1 vezes Q2 sobre D ao quadrado. Nós temos F igual a 9 vezes 10 elevado a nona, Q1, que é 2 vezes 10 elevado a menos 6, Q2, que é 8 vezes 10 elevado a menos 6, dividido por 4 vezes 10 elevado a menos 1 ao quadrado. Tá? Vamos separar nossos valores que não são potência, né? Vamos multiplicá-los logo, tá? Vou até roubar aqui um pouquinho, usar logo uma calculadora, tá? Nós temos aqui 9 vezes 2 vezes 8, 9 vezes 2 vezes 8, igual a 144, F igual a 144, vezes potências de mesma base, repete a base, soma os expoentes. 9 menos 6, igual à questão anterior, dá menos 3, dividido por 4 ao quadrado, 16, vezes 10 elevado a menos 1 ao quadrado, 10 elevado a menos 2, tá? Vou só calcular aqui já o 144 dividido por 16. Isso é igual a 9. Então, a nossa força é igual a 9 vezes 10 elevado a menos 1, ou 0,9 newtons, tá? E aí já acabamos a questão número 12, tá bem? E daqui a pouco eu volto com o restante.